Eu sou Kleber Coutinho, terapeuta em toxicodependência, e estou aqui hoje com uma pessoa muito especial e ela vai falar sobre assunto muito importante dentro da dependência química. Antes da gente começar, eu peço para que você se inscreva no canal e curte, porque quanto mais você curtir, mais pessoas vão conseguir ter acesso a esse conteúdo que é muito raro de ser dito. Tem poucas coisas no YouTube que falam da dependência química e eu me propus a estar falando sobre a dependência química, tá? Hoje eu estou aqui com a Ana. A Ana, ela é enfermeira padrão. Ela já é formada há 20 anos. Ela foi formada pela Faculdade de Fernandópolis. Ela trabalhou 10 anos no posto de saúde de Valentim Gentil, uma cidade aqui próximo de Votuporanga. Ela trabalhou também 4 anos no pronto-socorro de Votuporanga, 4 anos no postinho de Votuporanga e está há 2 anos aqui na Clínica Recomeçar em Votuporanga, São Paulo, trabalhando com a gente. Ela tem 3 pós-graduações na enfermagem. Ela tem o pós de curativo, pós de metodologia de ensino e pós de gerenciamento de equipe. E eu tenho aqui, gente, 4 perguntas muito importantes para ela dentro do tratamento que nós vamos estar conversando agora. Boa tarde, Ana, tudo bem? Um prazer enorme. Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. Eu me sinto lisonjeada por estar aqui fazendo esse encontro com vocês e eu espero ajudar as famílias e as pessoas para falar de um assunto tão importante para mim quanto profissional e para as famílias que vão estar assistindo. Ótimo, eu sei que você vai nos ajudar bastante, principalmente o pessoal de casa. Ana, eu tenho 4 perguntas e eu vou já ser objetivo para que o pessoal de casa compreenda, tá? Quais são os problemas mais comuns que você encontra num paciente quando chega na clínica? Em primeiro lugar, o paciente quando chega na clínica, a maioria deles vem voluntário. E a aceitação é muito importante para o tratamento. E na maioria das vezes a aceitação atrapalha um pouco. Eu inclusive, Ana, tem até um vídeo sobre internações aí, compulsória, voluntária e involuntária, da Lei 10.216, aprovada pelo Fernando Henrique Cardoso, no ano 2001. Depois você procura aí que você vai achar. A aceitação no início é difícil mesmo para eles, né? Mas no sentido de dificuldade que você encontra. A maior dificuldade é como eles não aceitam o tratamento, então nos dificulta o acesso até o paciente. O paciente fica mais arredio, fica mais difícil da gente tentar a parte terapêutica, tanto medicamentosa, que é muito importante para o tratamento de dependência química. Que nós vamos falar sobre isso, né? Sim, daqui a pouquinho. E também a parte psicológica, psiquiátrica e terapêutica. Ana, eu vejo o seu trabalho, eu vejo o carinho que você atende, todos eles, seja jovem, seja de meia idade ou seja de terceira idade, né? Terceira idade, que envolve muito com o alcoolismo, é terrível, né? Muitos vêm com ferida. Eu já vi você tendo que limpar bicho, não sei se esse é o nome mesmo, né? Bicho mesmo, gente. Bicho como dá numa carne que você joga no lixo lá, né? Sim. É muito difícil lidar com isso, né? A recuperação demora uns dias, né? Física. Sim, porque quando eles chegam um pouco debilitados. Pouco não, muito, né? Para falar mais assim. Eles chegam debilitados, então a gente tem que primeiro promover a parte fisiológica, né? Torná-los fortes para que eles possam aceitar o tratamento e aceitar a parte medicamentosa. Então é importante a gente lidar com o paciente como um todo.
não só como dependência química. Porque se o paciente estiver debilitado, dificilmente ele vai aceitar o tratamento. E chega muitos debilitados, né? Sim, bastante, principalmente paciente de álcool. Ô, Ana, explica pro pessoal que quando chega, você é feito uma anamnese, né? O que seria uma anamnese? A anamnese, a gente vê toda a parte clínica do paciente. O que é isso? A parte de sinais vitais, a parte de exame físico, a gente olha o paciente como um todo, pesa, mede, afere a pressão, faz pulso, temperatura, só para a gente ter uma noção qual que é a gravidade do paciente no momento. É a primeira coisa que você dá atendimento ao paciente, né? Sim. A anamnese serve para mostrar para a doutora, dar já algo mastigado, né? Sim, sim. Exatamente. A segunda pergunta que eu queria falar com você é sobre transtornos. Gente, isso é muito importante. Quais são os transtornos mais comuns que a droga causa num dependente, Ana? A droga, ela é muito agressiva ao cérebro. A gente, não só na parte sistêmica, mas ao cérebro, né? Toda lesão ocasionada pela droga no cérebro, ele não reconstitui mais. Então nós temos, irreversível. É irreversível. Então nós temos alguns transtornos que são mais graves, como a esquizofrenia, a bipolaridade e um muito importante que às vezes é pouco visto pela sociedade, que pra gente é muito importante, a gente está lidando com isso, que é a depressão, que a maioria deles desenvolve a depressão. Você passou 3 transtornos aí, que quem não tem, não consegue dimensionar o tamanho da seriedade disso, né? Por exemplo, a bipolaridade. Transforma uma pessoa normal em outra desconhecida, né? Sim, porque a bipolaridade, ela tem 2 polos. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a bipolaridade a gente tem 2 polos. O polo da mania, que é a euforia, e o polo depressivo, que é a parte pior da bipolaridade. E são muito intensos, cada um deles, né? Nunca o bipolar, por exemplo, vai ter associado a mania com a depressão. Ou ele está no estágio da mania, ou ele está no estágio depressivo. Ana, eu já convivi com muitas pessoas bipolares. E do nada, assim, de repente a pessoa fecha a cara, fica enrugada, séria, pensativa, chega até a ser grossa e chata. Sim, porque o bipolar, quando ele está no estágio depressivo, que é um estágio onde a pessoa desenvolve depressão mesmo, tristeza, a sensação que vai morrer, essa sensação ruim, que é a sensação da depressão. Então ele se torna uma pessoa mais assim, enrugada, que a gente fala, mais triste, mais ranzinza, né? Que é o estágio depressivo. A mania já é um estágio diferente, que ele se torna assim, mais eufórico, brincalhão, que às vezes... Mas chega a ser chato também, né? Sim. É um brincalhão demais da conta, não leva a sério nada, fica um molecão, né? Sim, sim. Chega a irritar. Sim. É muito sério. E nós vamos entrar já no assunto de medicação. Tem ótimas medicações para isso, né, Ana? Tem. Depois não fala ainda não. Fala ainda não. Você falou bipolaridade. Antes da depressão, você falou com o outro também. A esquizofrenia. A esquizofrenia. Tem crescido muito, hein, Ana? Sim. Tem crescido demais no meio de usuários de droga, hein? A esquizofrenia, ela já é um ramo diferente da bipolaridade, porque a esquizofrenia tem estudos em que o paciente que desenvolve a esquizofrenia, ela tem um histórico que ela vai manifestar, por exemplo, com a dependência química, a partir, por exemplo, dos 25 aos 40 anos de idade. Então ela tem que ter um histórico também genético, ela tem que ter uma predisposição a desenvolver esse. Mas tem muita gente que tem predisposição e nem sabe, né? Sim. A droga faz com que isso tudo se aflore. Se aflora. Ô, Ana, e pra gente correr aqui, nosso tempo tá acabando,
A terceira pergunta, quais das dependências mais difíceis de lidar quando o paciente chega? Qual que é assim, o que você considera? Eu vou te fazer uma pergunta mais séria ainda, tá? O usuário de crack e o usuário de álcool. Do crack todo mundo sabe que é devastador, mas a do álcool é muito mais poderosa ainda, não é? Sim, sim. Porque assim, o risco do paciente da abstinência alcoólica e o risco da abstinência de crack, o álcool ele se sobressai. Por quê? Porque o álcool ele tem uma dependência sistêmica, né? Então, não é só cérebro que a gente fala, ele tem uma dependência do rim, uma dependência hepática. Então, o paciente chega muito debilitado. E aí, o paciente de álcool, ele tem alguns efeitos, né, da abstinência que são muito prejudiciais, que pode ser um simples tremor, um simples desidratado, ele pode vir desnutrido, e aí o pior dele é a convulsão, porque com a falta do álcool, o paciente pode convulsionar e até a morte. Isso acontece muito, né, Ana? Sim, bastante. Muito, eu já vi muito. Ana, deixa eu falar. E a questão da confusão mental que acontece no paciente? A confusão mental pode ocorrer tanto no paciente de álcool, que é mais frequente, quanto nos pacientes de dependência química, como crack, cocaína, maconha. Mas no álcool é mais frequente a confusão mental, que a gente fala, né? O delírio alcoólico, que a gente fala, né? E eles saem de verdade fora do ar. Sim. Se um familiar vê, chega até a assustar, né, Ana? Sim. Chega até a ficar com medo. Imagine um filho, uma filha, vê o pai completamente, desculpa usar o termo, biruta. Sim, Fica biruta. Infelizmente o termo é esse. A gente usa até dizer que a gente sai da casinha. Sai. Isso aí é a dependência do álcool, muita gente acha que não, mas é muito sério, né? Sim. A recuperação. Eu julgo a dizer que é mais poderosa do que o crack. E vale a pena dizer que o álcool, ele é uma droga lícita, que a gente fala. Em qualquer bar, a gente encontra uma cerveja, a gente encontra o destilado, né, que é a pinga, o conhaque e outros tipos de bebida alcoólica. Então é mais acessível a eles. É uma tentação constante, né? Sim, maior. A família faz festa, por exemplo, faz uma cervejinha. Não tem como não ter, né? Você bate de frente com isso tudo. Ana, a quarta pergunta e a última, nosso tempo está assim, esgotado. Que pena. É uma pena mesmo. Quais são as medicações mais utilizadas na dependência química? Esse assunto deveria ter tempo, né? Do que a gente está com tempo escasso. Sim. As medicações mais utilizadas para dependência química é o antidepressivo, né? Porque nós temos que tratar, na maioria das vezes, a Quais são os antidepressivos melhores? Os melhores é o escitalopram, o citalopram, que é uma medicação muito boa, a sertralina e a fluoxetina, que são as mais utilizadas, né? E para bipolaridade? A bipolaridade tem que ter um pouco mais de cuidado para tratar, porque nós temos que avaliar o paciente primeiro, em qual fase ele está. Se ele estiver na fase da mania, que é da euforia, eu tenho que dar uma medicação, um moderador de humor, uma medicação para diminuir os efeitos da euforia, né? Acalmar esse paciente. Se o paciente está na fase depressiva, a gente tem que dar o estabilizador de humor também, mas associado ao antidepressivo. E os medicamentos que o paciente chega oscilando, né? Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, acorda bem, depois do almoço tá mal, acorda mal, depois do almoço tá bem. Também tem medicações para isso, né, Ana? Sim, o mais usado é o estabilizador de humor. O mais usado é o estabilizador de humor, que é os mais comuns, né? O ácido valproico, o Depaquene, o valproato, que é o Depakote, o carbamazepina, são esses medicamentos mais usados. Ana, isso
o Depakote e o Depakine, eles são muito usados, né? Sim, aqui E pra eles são gente. muito poderosos, né? Sim, aqui pra gente é o mais utilizado. Certo. Ô, Ana, eu vejo muito essa área de você e da doutora sobre a quetiapina, né? A quetiapina, ela serve para quê? A quetiapina, ela é ajuda como antidepressivo, mas ela é mais utilizada para paciente de esquizofrenia, na verdade. Mas ela tem uns efeitos bons em pacientes para você conseguir estabilizar o paciente quando ele está no momento de surto. Mas eu percebo, quem faz uso dessa medicação adquire uma melhora assim depois de uns 20 dias extraordinária, Sim. gente. Extraordinário. Porque ela consegue recompor o cérebro novamente, né? Ela consegue trazer o paciente para a realidade, né? Então ajuda medicamentosa, principalmente da quetiapina e de outras medicações muito importantes, né? Que a gente utiliza aqui. A risperidona, por exemplo, é uma medicação muito importante, porque ela ajuda a fazer com que o paciente que está fora da casinha, como a gente já descreveu aqui, a voltar novamente para a sua consciência normal. Do seu raciocínio normal. Pra gente concluir, tem muitos pacientes que têm um preconceito com medicação, né? Muito. Tem muitos pacientes que não é um preconceito, eu falo. Os pacientes, eles têm vergonha da sociedade por causa da própria sociedade que transmite esse preconceito, que quem toma remédio é louco, né? Isso não é verdade. Nós temos médicos importantíssimos que tomam uma sertralina, uma fluoxetina, né? Então, assim, o paciente, ele absorve isso para ele e ele se sente envergonhado, né? De estar falando para os outros que ele faz uso da medicação. E na contramão tem também uns que já quer tomar tudo quanto é remédio. Nós temos os pacientes hipocondríacos, né? Que se ele não tomar pelo menos uma dipirona por dia, ele não tá sossegado. Não tá bom. Não tá bom. Né? Então... Ô, Ana, pra gente terminar, gostaria que você passasse uma mensagem para quem está em casa, né? Você que lida bastante com medicação, né? Da importância de uma medicação pós o tratamento. Sim, a medicação, o tratamento da dependência química, eu costumo dizer que 30% do tratamento é medicação, é medicamentoso. Os outros 70% é parte psicológica e terapêutica, né? Só que a medicação, para ela ter uma boa resolutividade, ela tem que ter uma continuidade desse tratamento. Porque se ele não tomar a medicação após a internação, dar uma continuidade com um psiquiatra, um psicólogo, após a alta da internação dele, ele não vai conseguir se segurar a compulsão, né? Não vai conseguir se segurar no sentido assim de não usar mais a droga, porque a gente sabe que a droga, que o dependente químico, ele é categorizado como uma doença, tem CID para isso. Então, a dependência química é uma doença crônica, como uma diabetes, uma hipertensão. Então, é muito importante o pós-internação. Saiu da clínica, da continuidade do tratamento para o resto da vida. Ele tem que tomar a medicação para o resto da vida. E as pessoas tendem a ter uma má impressão disso, né? De ter que tomar pro resto da vida. Gente, faz parte. Quando eu era criança, a minha mãe falava assim: ó, não entra no caminho das drogas, que é um caminho sem volta, né? Não tem como não deixar sequela, né? Sim. Infelizmente, para a pessoa conseguir superar, sair das drogas, fica com uma sequela, no caso, né? Tem que tomar uma medicação, não tem como. Não tem. A continuidade do tratamento faz parte medicamento, a parte psicológica e psiquiátrica. Então, assim, é como se fosse um conjunto. Não é só medicação, não é só tratamento psicológico e não é só tratamento, né? Então tem que ter um conjunto. É isso aí. Tem que estar andando de mãos dadas. Ana, muito obrigado. Já terminou o nosso vídeo. Que pena.
vamos ter próximas, tá? Sim, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado as famílias e as pessoas que estão passando por esse problema. E eu estarei sempre à disposição do Kleber para mais conversas como essa maravilhosa e gostosa que a gente tem. Um grande abraço a todos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Até mais. Dê um like aí. Grande abraço.